Se você chegou até esse vídeo, provavelmente já percebeu algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Que envelhecer e envelhecer bem são coisas completamente diferentes. Você já reparou que existem pessoas que parecem envelhecer em uma velocidade diferente? Não tô falando apenas de aparência. Eu tô falando daquela pessoa que chega até os 50, 55, 60 anos e continua cheia de energia. Continua trabalhando, viajando, indo à academia, com a cabeça de jovem, enquanto outras pessoas da mesma idade já começam a conviver com uma realidade completamente diferente. Percebem que o corpo já não entrega a mesma performance de algum tempo atrás, que manter a mesma composição corporal exige mais esforço, que preservar massa muscular parece mais difícil do que antes, que uma noite de sono nem sempre entrega disposição no dia seguinte. E aquilo que antes acontecia de forma natural, agora exige cada vez mais esforço. Durante muito tempo, eu pensei que isso tinha relação apenas com genética. E talvez você também pense o mesmo. Afinal, a gente cresceu ouvindo que algumas pessoas já nasceram com a genética privilegiada e outras simplesmente não tiveram a mesma sorte. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Pensa no seu corpo como um ecossistema. Quando o sono piora, a recuperação piora junto. Quando a recuperação piora, a inflamação aumenta. E quando a inflamação aumenta, a energia cai. Quando essa energia cai, o desempenho físico e mental despenca. Tudo está conectado, mas o contrário também acontece. Quando o organismo começa a funcionar em equilíbrio, um sistema fortalece o outro. E se parte dessa perda de desempenho estivesse relacionada à forma como as células se comunicam? Foi exatamente essa pergunta que levou cientistas, pesquisadores e médicos a estudarem um grupo de moléculas que, durante muito tempo, ficaram praticamente restritas aos bastidores da medicina avançada. Não porque fossem secretas, mas porque poucas pessoas tinham acesso a elas. Durante anos, esse conhecimento circulou principalmente entre clínicas especializadas, atletas de alta performance, grandes empresários, executivos e pessoas que buscavam acesso ao que existia de mais moderno em saúde e longevidade. Essas moléculas são peptídeos. E se você acha que esse assunto surgiu só recentemente, talvez você fique surpreso ao descobrir que nós estamos falando de uma área estudada há décadas. Hoje, já existem mais de 100 medicamentos peptídicos aprovados para uso no mundo, enquanto centenas de outros continuam sendo investigados em pesquisas e estudos clínicos. Agora eu vou te contar uma coisa, que a maioria das pessoas simplesmente não sabe. E quando descobrem, passam a enxergar esse assunto de uma forma completamente diferente. Nos últimos anos, um medicamento dominou conversas, manchetes, podcasts e consultórios médicos ao redor do mundo. Milhões de pessoas ouviram falar dele e centenas de milhares de pessoas passaram a fazer uso dele. Talvez você também tenha ouvido falar, ou até fez o uso dele. O nome dele é Mounjaro. Mas aqui está a parte curiosa. A esmagadora maioria das pessoas conhece o nome, mas pouquíssimas sabem o que ele realmente é. O Mounjaro é um peptídeo. Sim, um peptídeo. O Mounjaro definitivamente abriu os olhos do mundo para algo que a ciência já estudava há décadas. E pela primeira vez, milhões de pessoas ouviram falar dos resultados que um peptídeo poderia gerar. Porque não é segredo para ninguém que a tirzepatida, a molécula usada no Mounjaro, tirou centenas de milhares de pessoas da obesidade. E isso levou muita gente a fazer uma pergunta inevitável. Se um único peptídeo foi capaz de gerar tanto interesse, o que mais existe sendo estudado nesse universo? É exatamente aqui que essa conversa fica interessante. Enquanto o mundo inteiro prestava atenção em um único peptídeo, pesquisadores continuaram estudando dezenas de outros compostos ligados à regeneração, recuperação, composição corporal, envelhecimento saudável e saúde metabólica. Mas antes de falar deles, existe uma coisa importante para você entender. A maioria das pessoas imagina que o peptídeo funciona como uma substância que entra no organismo para fazer o trabalho por ele. Mas não é assim. Na prática, muitos peptídeos atuam estimulando mecanismos que já existem naturalmente no nosso corpo. Vamos usar alguns exemplos. Tesamorelin não é o hormônio do crescimento. Ela atua em mecanismos relacionados à liberação natural desse hormônio. A ipamorelin segue uma lógica parecida. Ela também foi desenvolvida para atuar em mecanismos
mecanismos ligados à produção natural de hormônio do crescimento. Ou seja, a proposta não é substituir uma função do organismo, é estimular uma resposta que o próprio organismo já sabe produzir. É exatamente essa característica que fez os peptídeos despertarem tanto interesse pela medicina moderna. Porque estamos falando de uma tecnologia com um nível de segurança avançada. O GHK cobre, por exemplo, é um peptídeo que já existe naturalmente no organismo humano, mas os seus níveis diminuem conforme envelhecemos. Por isso, ele vem sendo estudado por sua participação em mecanismos relacionados à regeneração tecidual, produção de colágeno, qualidade da pele, saúde capilar e reparo celular. Não por acaso se tornou um dos componentes mais comentados dentro da medicina regenerativa. A Tessa Morellin chamou a atenção por um motivo completamente diferente. Ela ganhou relevância médica, inclusive em pacientes com HIV, que apresentavam alterações importantes de composição corporal e acúmulo de gordura visceral. Estudos publicados no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism observaram reduções significativas dessa gordura em pacientes avaliados. E não estamos falando apenas da gordura que aparece no espelho. Estamos falando da gordura que se acumula ao redor dos órgãos e que está associada a importantes riscos metabólicos. Já a combinação entre ipamorelin e CJC1295 se tornou uma das mais conhecidas dentro do universo dos peptídeos, principalmente por seu potencial relacionado à recuperação, manutenção de massa muscular, qualidade do sono e composição corporal. Mas existe um nome que quase sempre aparece quando o assunto é recuperação tecidual: TB500, derivado da timosina beta-4. Ele ganhou notoriedade pelas pesquisas envolvendo reparo celular, mobilidade, recuperação de tecidos, tendões, ligamentos e músculos. Por isso, acabou despertando interesse não apenas entre atletas, mas também entre profissionais que trabalham com recuperação física e medicina regenerativa. E a verdade é que esses são apenas alguns exemplos. BPC-157, MOTS-C, Epitalon, Selank, Cemax, AOD 9604, novos compostos continuam sendo estudados todos os anos. Mas existe uma parte dessa conversa que precisa ser levado muito a sério, porque a popularidade dos peptídeos cresceu muito mais rápido do que a qualidade da informação disponível. E quando isso acontece, surgem problemas. Hoje existem empresas vendendo peptídeos sem rastreabilidade, sem controle adequado de qualidade, sem armazenamento correto, sem garantia de procedência e sem acompanhamento clínico, transformando uma ferramenta completamente sofisticada em uma simples compra pela internet. Porque peptídeos não são suplementos, não são vitaminas e não deveriam ser utilizados porque alguém recomendou em um vídeo de 30 segundos. Eles exigem avaliação médica, exames, acompanhamento, estratégia, porque cada organismo possui uma realidade biológica diferente, objetivos diferentes, necessidades diferentes. Talvez essa seja a mensagem mais importante de todas. Os peptídeos deixaram de ser um assunto restrito aos bastidores. O sucesso de medicamentos como o Mounjaro mostrou isso ao mundo. Mas os melhores resultados nunca vêm apenas de tecnologia. Eles vêm da combinação entre ciência, acompanhamento médico e individualização. Por isso, se você quer entender melhor esse universo e descobrir quais peptídeos realmente fazem sentido para o seu caso, clique no botão abaixo e converse com um dos nossos especialistas. Apenas uma avaliação séria, baseada em ciência, para entender quais estratégias podem ajudar você a alcançar os seus objetivos com segurança, acompanhamento médico e qualidade. Porque quando o assunto é saúde, a decisão mais inteligente é sempre falar com o médico.